Qual é a diferença entre o regime de compensação de jornada e o regime de banco de horas? Meu nome é Almir Paz, do Papo Trabalhista, e hoje eu gostaria de bater um papo contigo a respeito desse tema. Então, se você tem curiosidade ou alguma dúvida a respeito, me acompanhe até o final do vídeo. No Brasil, como regra geral, o limite da jornada de trabalho de um trabalhador é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E tudo que exceda esses limites deve ser pago como hora extraordinária ou hora extra. No entanto, não são todas as empresas que conseguem se adequar a essa realidade. Muitas vezes, pela dinâmica do negócio, um empregado precisa chegar mais cedo, ou precisa trabalhar até mais tarde, ou até mesmo em alguns dias não precisa nem sequer ir trabalhar. É nessas situações que o regime de compensação de jornada e o regime de banco de horas se apresentam como boas soluções. Mas, já que existem duas opções, qual será a diferença entre elas? Hoje, no Globo Repórter. O regime de compensação de jornada é um acordo mais simples, firmado entre a empresa e o trabalhador. E ele pode ser firmado inclusive tacitamente, ou seja, não precisa ter um acordo escrito, apesar de ser recomendável. E ele permite que as horas extras eventualmente realizadas pelo trabalhador em algum dia seja compensado em outro dentro de um período de um mês. Ele geralmente é utilizado para compensar aquele sábado que não foi trabalhado, ou então para distribuir uniformemente as 44 horas da carga horária semanal de forma igual entre a segunda e o sábado. Já o regime de banco de horas, ele é um acordo que deve ser estabelecido formalmente entre o empregado e a empresa, ou então até mesmo com a anuência de um sindicato da categoria. E ele permite que as horas extras eventualmente prestadas em um determinado dia pelo trabalhador possa ser compensada em outro dia, até um período de um ano, se tiver anuência, se tiver intervenção do sindicato, ou então de forma individual, em um período de até 6 meses, o que a gente também chama de banco de horas individual. O banco de horas geralmente é utilizado por aquelas empresas que não têm uma certa previsibilidade a respeito da jornada extraordinária que vai ser exigida de um trabalhador em determinado tempo. Ou seja, ele não tem uma habitualidade na realização das horas extras. Então, resumindo, a diferença entre um regime de compensação de jornada e um banco de horas está relacionada exatamente à forma como ele deve ser implementado, pois o regime de compensação ele é mais simples, ele pode ser implementado tacitamente. Já o regime de banco de horas ele precisa da sua formalização, e também com relação ao período de compensação, já que o regime de compensação de jornada ele deve ser compensado dentro do mesmo período mensal, dentro do período de um mês, e o regime de banco de horas, se tiver a intervenção do sindicato, pode ser compensado em até o período de um ano, e se não houver, se for só individual, em um período de até 6 meses. Então espero que tenha gostado do conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou me manda no direct, eu vou fazer o possível para poder responder. E se você acredita que esse conteúdo te gerou algum valor, te peço já ajuda para compartilhá-lo. E se você conhece alguém que possa se interessar também, envie o link desse vídeo para ele. Muito obrigado, sucesso, tchau!